Agora vamos olhar para a taxa de variação, que é a velocidade, o quão rápido esses deslocamentos estão acontecendo. Taxa de variação é a variação dividido pelo intervalo em que aquilo aconteceu. No caso, a gente está falando de funções do tempo, então o intervalo de tempo em que as coisas aconteceram. Vai ser o quê? Posição final menos inicial, dividido pelo instante em que estava nessa posição final, menos o instante em que estava nessa posição. Deslocamento dividido por intervalo de tempo em que esse deslocamento acontece. Às vezes o pessoal fala em variação da posição e variação do tempo, tá? Mas eu sugiro que vocês pensem em deslocamento dividido pelo tempo em que esse deslocamento acontece. Beleza? Unidade no SI, metros por segundo, tá? Comprimento por tempo é a dimensão de velocidade. E o que isso significa se a gente olhar no gráfico? Tem um significado geométrico bem interessante, que é o seguinte. Imagina que esse é o gráfico da função, posição x em função do tempo. Então, primeiro, vamos ler esse gráfico, começando desse instante. Nesse instante, a posição é essa, né? Então, ele sai daqui, volta um pouquinho, daí começa a andar para frente, fica indo para frente, para frente, para frente, até que chega aqui e aqui ele volta um pouquinho. Ele volta bem devagar. E daí no restante dessa aula e na próxima vai ser eu mostrando para vocês de onde que eu tirei esse vai mais rápido ou vai mais devagar. E o princípio é o seguinte. Digamos que de T1 a T2, intervalo de tempo que interessa pra gente. Se a gente for olhar aqui, qual é o deslocamento nesse intervalo? O deslocamento é posição final menos posição inicial. Esse tamanho aqui. Esse é o deslocamento. Qual é o intervalo de tempo? O intervalo de tempo é esse tamanho aqui. É o intervalo de tempo em que esse deslocamento acontece, que é igual a esse tamanho aqui, certo? Vocês estão vendo que a gente tem um triângulo retângulo, cujos catetos são deslocamento e intervalo de tempo, né? E vocês conseguem identificar alguma função trigonométrica associada à velocidade média? Primeiro, terminologia. Quando a gente pega uma função e traça uma reta que passa em dois pontos dela, a gente chama essa reta de reta secante a função nesses dois pontos, P1 e P2. Vamos desenhar maior e explorar essa trigonometria aí. Vamos lá, inventar uma funçãozinha aqui. Imagina algo assim. Pronto, melhorou. P1 até o ponto P2. Sempre bom a gente especificar. T está na horizontal, é a abscissa, é a variável independente, o tempo está passando independente do que a gente faça. E a posição é a variável dependente. Fazendo o seguinte. Traçar uma reta aqui, na horizontal, uma reta aqui, na horizontal também. Aqui eu tenho posição x no instante t1 e o valor da posição x no instante t2. De forma que é esse tamanho? É o deslocamento. E o que é esse tamanho aqui? É o intervalo de tempo. Esse triângulo é retângulo. O que é a velocidade média nesse intervalo de tempo ΔT? Por que eu estou pondo esse ΔT? Porque toda velocidade média sempre presume um intervalo de tempo, de um instante inicial para o instante final. Então aqui estou especificando qual é o intervalo dessa velocidade média. Então vamos lá para a definição. Posição final, chamando de T2, certo? Se eu quiser melhorar isso, eu posso inclusive chamar T1 de T, x de T, e T2 de T mais ΔT. Aqui eu tenho um instante de tempo e um instante de tempo T mais ΔT. Fica mais conciso até se a gente quiser. Então vamos lá. Posição
no instante t mais ΔT, posição final, menos posição inicial dividido pelo intervalo de tempo. T mais ΔT menos t, certo? Nosso querido deslocamento por intervalo de tempo que o deslocamento aconteceu. Seguinte, aqui a gente tem um cateto dividido por um cateto, né? Que função trigonométrica que isso dá? Dá a tangente de um ângulo. Tangente de um ângulo alfa, digamos. Onde que está esse ângulo? Esse ângulo aqui. Tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. E daí a gente tem a interpretação geométrica da velocidade média. Ela é o coeficiente angular, que eu posso chamar resumidamente de inclinação da reta secante. A gente mede aqui com um ângulo que esse ângulo está no primeiro quadrante. Beleza? Por que eu estou falando isso? Bom, essa velocidade média positiva ou negativa? Deslocamento foi positivo, intervalo de tempo é sempre positivo, então a gente tem essa velocidade média positiva. Nesse intervalo de tempo, a posição aumentou. O quão rápido ou quão devagar, daí depende do valor específico dessa velocidade. Beleza? Por exemplo, velocidade média de 10 metros por segundo, uma velocidade média de 50 metros por segundo. Bom, é evidente que 50 metros por segundo é maior do que 10 metros por segundo e digamos que esse deslocamento seja 10 metros. Se ele aconteceu em 1 segundo, foi mais rápido ou mais devagar do que se ele aconteceu em 0,2 segundos. 0,2 segundos aconteceu mais rápido do que em 1 segundo. Então, essa velocidade aqui, maior, também corresponde ao deslocamento ter acontecido mais rápido. Isso tudo, posição crescente. E se ela for decrescente? E aí, como é que a gente fica? Função decrescendo. A gente tem no instante inicial, instante de tempo final. As posições inicial e final são quais? Aqui a gente tem uma, aqui a gente tem a outra. Qual que é inicial, qual que é final? Instante de tempo inicial, posição inicial. Instante de tempo final, posição final. Nosso deslocamento é esse cara aqui, decrescente. Então, a gente tem um deslocamento negativo. Daí a gente já imagina que a velocidade média vai ser negativa, porque, afinal de contas, o intervalo de tempo é sempre positivo. Daí a gente tem aqui a reta secante, que é a reta que a gente traça do ponto inicial, chamar de PI de inicial, até ponto final. Beleza? Eu estou mudando a terminologia também porque, dependendo do livro, o padrão é um ou outro. Então a gente acaba tendo que transitar entre uma terminologia e outra, não tem nenhuma universal. Beleza? Importante a gente ter claro quem é quem. Maravilha. Vamos lá. Velocidade média no intervalo de tempo ΔT vai ser, vai ser o que sempre é, deslocamento dividido pelo tempo que o deslocamento aconteceu. Posição final menos posição inicial dividido pelo intervalo de tempo, nosso querido ΔX por ΔT. Soletrei, mas não se esqueçam de ler ao invés de só soletrar. Bom, cateto sobre cateto, se for posto por adjacente, a gente está falando de que ângulo? Esse ângulo aqui que eu posso chamar de alfa de novo, e daí a gente tem tangente do ângulo. Que ângulo é esse? Inclinação dessa reta secante. Tem alguma coisa esquisita? Tem. Qual é? Quando a gente pega tangente de um ângulo, um ângulo dentro de um triângulo retângulo, é um ângulo agudo, tangente é positiva. Essa velocidade média é positiva ou negativa? Negativa, certo? E agora, José?
Vamos lembrar do ciclo trigonométrico. Se a gente tiver um ângulo agudo, a gente tem uma tangente positiva. No primeiro quadrante inteiro, vamos lá. Quando eu estou falando tangente, tá, pessoal? Se alguém quiser revisar, a ideia é a seguinte. Imagina uma reta que passa por um ponto só aqui, nesse ponto do ciclo trigonométrico, tá? Essa retinha aqui. A gente sai aqui e desenha o ângulo. Aqui, por exemplo, a tangente desse ângulo é esse tamanho aqui, positivo. Outro ângulo aqui, onde cruza essa reta tangente, daí a tangente vai ser esse tamanho aqui, positivo. Então, a gente tem primeiro quadrante, tangente positiva, certo? Daí vai indo para infinito lá, tanto que tangente de 90 graus é infinito. Aqui, ó, o que está acontecendo no segundo quadrante? A gente tem que esticar até bater aqui. Então, tangente negativa. Segundo quadrante, tangente negativa. Terceiro quadrante, a gente estica, dá positivo. E quarto quadrante, dá negativo, certo? Agora, imagina esse ângulo alfa aqui, medido não para cima, mas aqui para baixo. Tangente negativa. Então, para a gente ter essa interpretação geométrica aqui, consistente, que a velocidade média é a inclinação da reta secante, ou seja, o coeficiente angular dessa reta aqui. Basta a gente considerar esse ângulo aqui no sentido horário, que daí esse ângulo vai estar em que quadrante? Quarto quadrante, né? Se alguém preferir, pode ver assim. Esse mesmo ângulo alfa aqui no quarto quadrante tem tangente negativa, então a tangente dele é negativa, assim como é a velocidade média nesse trecho. Agora, o quão rápido esse deslocamento aconteceu, já que a gente está falando que a velocidade média é quão rápido. Imagina lá 10 metros por segundo, só que negativo, e 50 metros por segundo negativo. Beleza? Porque agora o sinal negativo está indicando o quê? O sentido do deslocamento. Se foi contrário ou a favor do eixo. No caso, contrário ao eixo. Isso que o sinal negativo carrega. Essa informação, se o deslocamento aconteceu a favor ou contra o eixo. Velocidade positiva ou negativa, respectivamente. Beleza. Digamos que esse deslocamento tenha sido menos 10 metros. Então, aqui esse deslocamento aconteceu em 1 segundo e aqui em 0,2 segundos. Qual deslocamento foi mais rápido? Aqui, certo? 0,2 segundos foi mais rápido do que em 1 segundo. Agora, tá certo eu falar isso? Que menos 50 é maior do que menos 10? Não. Menos 50 é menor do que menos 10. E daí a gente vê o conceito de velocidade carrega duas informações, o quão rápido e para onde aconteceu o movimento. Onde para onde significa a favor ou contra o eixo. Agora, o quão rápido é o quê? É a gente pegar e ignorar o para onde. Ignorar o para onde é tirar a informação do sinal, positivo ou negativo. Que operação matemática que faz isso? É o módulo. Então, o módulo da velocidade, no caso, o módulo da velocidade média é a rapidez média.